Bem-vindo, alunos, para mais uma aula. Aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é sobre exercícios resolvidos do tema consumo de energia. Tema esse que faz parte da Física 3 para os alunos da terceira série do ensino médio. O consumo de energia ele pode ser calculado pela expressão E igual a P vezes o T, onde essa energia pode ser medida em kWh ou em joule. Se você calcular a energia em kWh, você tem que ter a potência em kW e o tempo em horas. E se você quiser calcular a energia em joule, a potência tem que estar em watt e o tempo tem que estar em segundos. O valor pago pela energia vai depender do consumo em kWh e pelo valor a ser cobrado pela companhia de energia. Na continuação desse vídeo, eu vou trazer para vocês então os exemplos, vou fazer a resolução desses exemplos e quero que vocês anotem no seu caderno de física a resolução desses, pois na próxima aula vamos estar trabalhando com uma lista de exercícios. Vamos então aqui para os nossos exemplos resolvidos sobre o consumo de energia da Física 3 para vocês, alunos da terceira série do ensino médio. Eu tenho aqui um exemplo, primeiro exemplo, que fala o seguinte: um ferro elétrico consome uma potência de 2.200 watts quando ligado a uma tensão de 110 volts. Eu quero calcular a intensidade da corrente elétrica, a resistência elétrica desse ferro e a energia consumida em 2 horas. Só que essa energia vai ser em joule. Lembra que eu falei antes que a energia pode ser em joule ou pode ser em kWh. E aqui o exercício nos quer em joule. Então, primeiramente, vamos tirar os dados e lembrar, porque aqui ainda temos que ter as equações da eletrodinâmica, do P, do R, do I e do V. Tirando os dados aqui do lado, nós temos a potência, que é 2.200 watts, a DDP, tensão ou volt, 110, e queremos calcular o I. Como uma equação que a gente já viu diz que P igual a V vezes I, potência igual a voltagem vezes corrente. Nesse caso, 2.200 de potência igual a 110 de voltagem vezes o I que a gente está calculando. O 110 vai passar dividindo, vamos dividir 2.200 por 110 e vamos achar como resposta 20. Lembrando que corrente elétrica é ampere. Então aqui, letra A resolvida. Agora vamos na letra B, tirar os dados aqui, porque nós queremos calcular a resistência desse ferro. E aí nós vamos usar uma equação que vai ser V igual a R vezes I. Ou podemos trabalhar com R, resistência, igual a V dividido por I. Como o V é 110 e o I que a gente achou é 20 ampere, dividindo 110 por 20, nós vamos encontrar como resposta 5,5, mas lembra que o símbolo é o ohm, ômega. Então aqui nós encontramos a letra B. E agora vamos achar a letra C. Na letra C, nós queremos a energia. Lembra que a energia é em joule. Para isso, o tempo será 2 horas. Porém, em joule, o tempo tem que ser em segundos. Então, se 1 hora tem 3.600 segundos, 2 horas tem 7.200 segundos. Como energia é a potência vezes o tempo, nós vamos fazer aqui a multiplicação da potência em watts, 2.200, vezes o tempo, 7.200. Vamos descobrir o valor da energia. E multiplicando os dois, nós obtemos como resposta energia 15.840.000 joules. Às vezes também se trabalha com notação científica, poderia escrever 15,84 vezes 10 na 6 joules. Aqui não é kWh, estamos calculando energia em joule. Então a letra A, 20 ampere, letra B, 5,5 ohm e a letra C deu 15.840.000 joules. Aqui na questão 2, nós temos um resistor de 20 ohms ligado a uma tensão de 600 volts. Primeira coisa, qual a potência consumida? Então, vamos ver quais as fórmulas que nós podemos utilizar para calcular potência. Nós temos aqui
no exercício o R e temos o V. Como a gente quer calcular na letra A a potência, eu posso usar V ao quadrado dividido pelo R. Lembra que aqui eu não preciso nem encontrar o I. Então eu vou calcular a potência usando o meu V ao quadrado e o R. Colocando no lugar do V o 600 ao quadrado dá 360.000. Dividindo pelo 20, que é o R, dá 18.000. Potência é watts. Então aqui eu tenho 18.000 watts. Esse 18.000 watts é a mesma coisa que você escrever 18 kW. Por quê? 1 kW significa 1000 watts. Então eu achei 18.000 watts de potência. Agora, e a energia na letra B? A energia que está pedindo não está especificando se é joule ou quilowatt-hora. Se você for calcular em joule, fica mais fácil. Ou quilowatt-hora é mais fácil. Tudo vai depender dos valores. Nesse caso, é mais fácil a gente calcular a energia, que é a potência vezes o tempo, em quilowatt-hora. Por quê? A potência é 18 kW e o tempo é 1 hora. Nesse caso aqui fica 18 vezes 1, simplesmente 18 kWh. Agora, e se você fosse calcular em joule? A energia teria que ser 18.000 watts vezes 1 hora transformado para segundos, que é 3.600. Olha que em joule dá um valor muito maior, mas também dá para calcular. Só dá um valor alto, 64.800.000 joule. Como o exercício não especificava se queria quilowatt-hora ou joule, isso aqui numa prova ou em um trabalho pode ser tanto essa resposta como essa são válidas. Aqui na questão 3 nós temos um chuveiro elétrico que está ligado no 220 volts e ele dissipa uma potência de 2,2 kW. Olha que aqui o exercício está me dando kilowatt. Isso é a mesma coisa que 2.200 watts, mas eu posso usar o quilowatt. Eu quero calcular a resistência do chuveiro. Para calcular a resistência, que é o R, eu tenho o volt, que é 220, e tenho o P, mas aqui eu não posso usar 2,2, eu tenho que usar 2.200 watts. O 2,2 kW será na energia, no quilowatt-hora. Nos demais cálculos que usa a fórmula do P, tem que ser em watt. Então eu vou calcular agora usando a equação do P igual a V ao quadrado dividido por R e vou encontrar qual a resistência. Aqui nós vamos aplicar no lugar do P 2.200, no lugar do V 220 e elevar ao quadrado. Como 220 ao quadrado fica 48.400, eu vou ter que pegar o 220, o 2.200, e passar dividindo. Então, esse 2.200 vai passar dividindo aqui. Eu vou ter, então, 48.400 dividido para 2.200, 22. Como resposta, 1 ômega. Agora, na letra B, o exercício quer saber qual é o custo de um banho de 10 minutos de duração se a tarifa custa 50 centavos por quilowatt-hora. Se a gente quer calcular o preço de qualquer coisa no consumo de energia, a gente tem que calcular quantos quilowatt-horas ele consome. E para isso a gente precisa de duas coisas, da potência e do tempo. A potência desse chuveiro é 2,2 kW. O tempo que ele fica ligado é 10 minutos, é apenas um banho. Porém, tem que ser quilowatt-hora. Então a gente divide por 60 e encontra um valor de 0,16 horas. Esse é o tempo que o chuveiro fica ligado num banho. Como a energia é a potência vezes o tempo, nós vamos aplicar aqui os dois valores. Multiplicando então o 2,2 kW vezes o tempo, que é 0,16 horas, a gente encontra o valor de 0,352 kWh. E aí você tem que multiplicar pelo preço, que é os 50 centavos. E multiplicando por 50 centavos, vamos ter para esse banho 17 centavos de real, o valor a ser pago por um banho
de 10 minutos, se a tarifa for 50 centavos de quilowatt. E lembrando que a energia, aqui a potência de 2,2 kW, que aparece aqui no exercício, é uma potência no verão, tá? No inverno dá mais que o dobro. E aqui na última questão nós temos uma lâmpada de 100 watts que fica ligada 5 horas por dia, e ao fim de 30 dias, qual vai ser o consumo de energia? O consumo de energia, quilowatt-hora, observe as respostas para assinalar, estão em horas. Primeira coisa que a gente vai fazer, tirar os dados aqui no cantinho. A potência é 100 watts, o tempo 5 horas, só que vezes 30 dias. Quando a gente quer calcular a energia elétrica, lá na explicação da aula que eu falei para vocês, a potência multiplica pelo tempo. Se for joule, é watt vezes segundo. Se for quilowatt-hora, é quilowatt vezes hora. Então, os 100 watts de potência da lâmpada você tem que dividir por 1000 e isso vai me dar 0,1 kW. As 5 horas você tem que multiplicar por 30 dias. E 5 vezes 3, 15. Isso dará 150 horas. Contudo, a energia vai ser então potência de 0,1 kW vezes o tempo de 150 horas. Faz a multiplicação aí. Vamos ter então como resposta 15 kWh o consumo de energia para essa lâmpada. Lembrando, se quisesse saber o preço, você teria que multiplicar pelo valor da tarifa. Aqui a resposta então, a letra C, 15 kWh. Gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês esses exemplos e essas resoluções. Na próxima semana vamos estar trabalhando com uma lista de exercício. Um abraço e bons estudos!